Ei, rapaz, fazendo o que aí? Está, né? Beleza. E aí, belezinha? Hoje vamos falar sobre funções, tá? Funções é apenas, acho que é a coisa mais utilizada em programação. Você dominando if, else, for e função, você já está pronto para partir para qualquer assunto importante de programação, tá bom? A base são esses quatro. Você sabendo esses quatro muito bem, você passa para qualquer linguagem, para qualquer outra coisa com muita facilidade. Porque toda linguagem tem o mesmo if else. Algumas tem meio que um if else diferente, um for diferente e tal, mas basicamente é igual. E todas usam demais funções, porque as funções mantêm o código organizado, tá bom? Ou seja, nós criamos funções para o nosso código. Tipo, uma função somar, uma função calcular, uma função construir um carro. Tipo, a função vai construir um carro e vai retornar para você uma entidade carro. Basicamente isso. São nada mais nada menos que funções. Uma função é uma função que você cria para o seu código. Vamos para um exemplo prático aqui. Uma função ela é constituída por três coisas, tá bom? Basicamente duas e a outra é o escopo, assim como if, else e for. Mas vamos lá. Uma função, ela primeiro recebe o nome, tá bom? Você dá um nome para ela. Sei lá, função somar, função, como nesse caso aqui, a minha primeira função, tá bom? Ela é constituída por nome, ela recebe parâmetros, você que escolhe o que é que ela vai receber. Nós vamos ver isso tudo daqui a pouco, tá bom? E tudo que tiver entre chaves, assim como if e for, tem lá as suas chavezinhas e tudo que acontece. Deixa eu até abrir aqui para exemplificar. Assim como o if e o for, ele tem as suas chaves e tudo que acontece dentro dessas chaves é o contexto do if ou do for. É exatamente o mesmo com uma função. E vamos para um exemplo prático aqui. Vamos abrir nosso VS Code, criar um novo arquivo, funções.js, e vamos começar a brincadeira. E como nós declaramos uma função, gente? Nada mais, nada menos. Coloca uma function, que é uma palavra reservada, tá bom? Temos algumas palavras reservadas e function é uma delas. Como if, else, for, são palavras reservadas que você não pode usar para dar nome de variável. Tem algumas palavras que não dão para ser nome de variável, porque são comandos, tá bom? E function é uma delas, que é a função. Você declara uma função, você dá o nome da função. Não pode ter a situação, tá bom? Nome da função. E a função é nada mais, nada menos que isso daqui. Isso aqui é uma função e você pode chamar ela quantas vezes você quiser no seu código, beleza? Uma função ela também recebe parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2 e parâmetro 3. Você que diz quantos parâmetros que ela vai receber, até porque a função é sua, beleza? E nós podemos fazer uma coisa aqui, vamos supor, vamos botar console.log minha primeira função. Então, se eu executar esse código aqui, primeiramente não vai acontecer nada, mas vamos lá. Node, vamos chamar o nosso node funções, certo? .js, vamos executar e vamos ver que nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque uma função tem que ser chamada, beleza? Como que chama uma função? Basicamente pelo nome dela, você nome da função e você fecha e abre os parênteses. Esses parênteses aqui quer dizer que você está chamando ela. Assim você está declarando e apenas com parênteses você está chamando ela, tá bom? E vocês têm que passar os parâmetros que ela pede, tá bom? Vamos botar aqui 3 string. Parâmetro 1, parâmetro 2 e os editores de código, eles já facilitam, eles já ajudam a você a editar o seu código. Quando você chama a sua função, meio que o editor de código ele já vai facilitando, explicando para você que ele recebe 3 parâmetros aqui, ó, tá vendo? E vamos botar agora o P3, tá bom? E vamos chamar a nossa função aqui para ver o que é que acontece. E vou lá, minha primeira função, ou seja, tudo que está aqui dentro do bloco do código vai ser executado, tudo que tem entre chaves vai ser executado no contexto da função. Nós podemos também usar perfeitamente tudo que foi recebido na função, até porque a função recebe parâmetros para poder executar a sua função. Basicamente isso. Vamos lá. Vamos P3, por exemplo, nós podemos usar o P3 aqui, se eu executar minha função P3,
nós podemos usar todos eles aqui. Parâmetro 1 e também o parâmetro 2, tá bom? Nós podemos usar todos os parâmetros que estão sendo recebidos, ok? Vamos para um exemplo prático. Nós vamos criar aqui uma função somar, ok? A função somar, ela recebe dois números, número 1 e o número 2, e retorna a soma deles dois. Como que ela retorna a soma deles dois para quem está chamando? É com o return. Return também é uma palavra reservada, que ela é basicamente usada no escopo de uma função. Uma função, ela retorna coisas para quem está chamando ela, ok? Retorna ou não, como o nosso caso aqui do print anterior, nós não estamos retornando nada. Uma função pode receber, pode fazer alguma coisa e não retornar nada, mas também ela pode retornar. Tá bom? Geralmente uma função ela retorna algumas coisas. Nesse caso vai retornar a soma de N1 e N2. E se nós executarmos aqui, nós vamos passar aqui agora 10 mais 10, nesse caso, e nós vamos conseguir capturar exatamente como se fosse atribuindo um valor a uma variável, ou seja, soma igual a função somar, passar em dois números, nós vamos dar o console.log na nossa soma. Se nós executarmos aqui, vamos ter 20, ok? Ou seja, é bem simples, muito simples. Tão simples quanto isso. Literalmente, você cria uma função, dá um nome a ela, essa função recebe parâmetros e você faz alguma coisa, ok? Muito simples. Vamos para um exemplo usando outras coisas que nós utilizamos em outras aulas, ok? Vamos, por exemplo, essa função somar, ela vai receber uma lista de números e vai somar todos eles. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou dar um tempinho para ver se você consegue, ok? Vou apenas deixar aqui, vamos lá, lista para somar, ok? Essa lista para somar vai receber 20, 10 e 5, tá bom? E esse somar ele vai ser enviado para essa função aqui, lista para somar, e vai retornar a soma. Então, quero que vocês pausem o vídeo aí rapidinho e façam um código para resolver isso daqui, tá bom? Então, vamos dar um tempinho aí. Acabou o tempo, beleza? Então vamos lá, vamos executar aqui. Se você conseguiu fazer, ótimo. Você é um cara muito estrombólico, ou uma cara, né? Ou você for uma mulher. Então vamos lá. Como é que é feito isso daqui? Cansei. Vamos iterar essa lista, ok? Vamos fazer aqui um for nessa lista, tá bom? Um for index, tá bom? Vamos criar um index que vai começar em 0 e vamos botar aqui ponto e vírgula. Fazer enquanto index for menor que lista de números ponto length, vamos fazer index mais, que é a mesma coisa que index igual a index mais 1. Vamos abrir uma chave aqui. Vamos criar aqui uma soma, o total. O total vai começar em 0, tá bem? Por que nós vamos começar em 0 aqui? Tipo, para nós somarmos um número ao outro, ele tem que ser inicializado, ok? Ou seja, nós não podemos somar 2 ao nulo. Não dá para somar 2 ao nulo. Tem que ser tipo 0 mais 2. Tem que ser um número válido. Porque se nós não declararmos, ele vai ser undefined, ele vai ser indefinido, beleza? É bom criar esse hábito de inicializar toda a variável que vai usar. Nem que seja com texto vazio ou com número, seja lá. Se for uma variável que vai receber números, você vai inicializar ele. Mais para frente, nós vamos entender que toda variável tem tipo. Se nós colocamos aqui o mouse em cima, ele está como N. Mais na frente, esse N, nós vamos tipar ele para ser um number, para ser um string, para ser o que for, beleza? Mas
a princípio vamos entender que sempre que for utilizar uma variável, é uma boa prática você inicializar ela, belezinha? Então vamos lá. Total igual a 0. Primeiramente vamos pegar o valor que está vindo, ok? Ou seja, nossa lista de números na posição do index, que na primeira vez o index vai ser 0, depois 1, depois 2. Então vamos lá. Na posição do index, então vamos fazer apenas um total igual a total mais o número. E vamos, no caso, retornar o nosso total aqui. Então vamos lá, temos a nossa lista de números para somar. Nós vamos chamar a função somar e vamos passar essa lista para cá. A função vai receber essa lista aqui, que é essa lista aqui, no caso. Nós podemos colocar outro nome no contexto da função. O que importa é o que está no contexto dela e não importa o que está fora. Quando você chama uma função, é como se nada mais existisse, apenas aquela função ali, beleza? Ou seja, aqui tem o nome lista para somar. Quando chega aqui, chegou aqui, ok? Essa função recebeu uma lista de números e vai somar ela, beleza? Vamos lá. Recebeu aqui a lista de números, fez o for em cima dessa lista. No caso, na primeira vez que ele executar, vai ser 0 mais. E o cara começou a cortar alguma coisa, mas vamos lá. Lista de números na posição 0, primeiro vai ser 20, ok? Na segunda iteração vai ser 10, ou seja, vai ser, no caso, 0 mais 20, depois 20 mais 10, ok? E na terceira vai ser 30 mais 5, beleza? Então vamos executar aqui e ver o resultado, ok? 35. Se nós quisermos ainda, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ir imprimindo o total a cada vez, ok? Nós podemos fazer o seguinte, então console.log no total e executarmos dentro do for o log, vamos lá. Ou seja, nós vimos que primeiro foi 0, ok? Na primeira vez foi 0, aí fez 0 mais 20, depois 20 mais 10, ok? Foi o segundo, depois 5 mais 5, beleza? Basicamente isso. Uma função é nada mais nada menos que isso, tá bom? Serve para organizar o código, serve para deixar o código mais estruturado, tá bom? Tipo, imagina se o seu código faz várias coisas e fosse apenas um texto corrido, gigante. Tipo, é impraticável isso, ok? Então, quanto mais o uso das funções, melhor. E outra coisa, é boas práticas fazer funções pequenas, ok? Funções com apenas uma responsabilidade. Isso são boas práticas de uma programação. Fazer funções pequenas e funções com apenas uma responsabilidade. Porque, por exemplo, essa função somar aqui não poderia estar subtraindo. Tipo assim, soma mais subtrai ou divide no meio e sei lá. Não é o escopo que nós temos aqui. Nós temos o escopo de somar. Se a sua função ela é somar, então ela não vai dividir. Beleza? Basicamente isso. E é isso. Função é muito simples. É nada menos que isso, ok? Nós vamos até fazer outro exemplozinho aqui simples. Vamos fazer uma funçãozinha de loop, por exemplo. Deixa eu não chamar essa função aqui. Deixa eu deletar esse console de soma e vamos apenas comentar essa linha aqui. Que se nós não chamarmos a nossa função somar, ela não vai ser disparada, beleza? Então vamos agora criar aqui uma function loop, ok? Essa função vai apenas fazer um loop de quantas vezes quiser, tá bom? Então vamos lá, vezes, tá bom? Beleza, vezes. Então, basicamente, essa função, legal, vamos fazer uma função recursiva. Vamos fazer uma função que chama ela mesma. É uma coisa muito legal isso, tá bom? Por exemplo, isso pode ficar um pouco confuso, mas é muito interessante quando você conseguir entender. Então, vamos lá. Basicamente, vamos fazer que essa função aqui, ela rode 10 vezes. Só para você entender como que isso acontece. Então, vamos lá. Vamos dizer quantas vezes que ele vai executar. É mais interessante ainda. Beleza, que eu estou aqui criando ao vivo alguma coisa interessante. Vamos criar nossa função loop, beleza? Vamos supor que ele vai executar 10 vezes. O nosso loop vai receber valor x. E se o nosso x for maior que 10, então nós vamos dar um return em final do loop, beleza? Se não for menor que 10, então nós vamos chamar nosso loop dentro do nosso loop, beleza? Nós vamos fazer loop x mais 1, beleza? Sacaram aí como
como que isso vai acontecer. Ou seja, nós vamos chamar nosso loop passando algum valor, tá bom? Se ele for maior que 10, ele já acaba o loop, ok? Se ele for menor que 10, ele vai passar pelo if e vai chamar a função loop novamente, acrescentando um número no x até que ele seja 10, beleza? E nós vamos chamar o nosso loop aqui embaixo, passando, por exemplo, um loop passando o valor 0. Vamos fazer ele executar a quantidade de vezes totais aqui, tá bom? Nós passamos o valor 0 e nós chamamos aqui nosso node funções. Nós vamos ver que nada aconteceu, porque eu não peguei o valor aqui do final, tá bom? Nós podemos ainda fazer melhor. Nós podemos dar o console.log num x. Nós vamos botar aqui valor de x, ok? Vamos botar aqui assim, desse jeitinho aqui, com uma vírgula separadinho, bonitinho. E vamos chamar o nosso código, tá bom? Agora nós vamos ver o nosso valor de x. Primeiro começa em 0, ok? É menor que 10, então não vai entrar no if. Vai chamar o loop novamente, acrescentando 1. E na segunda vez vai printar o valor de x, que é 1, até que ele chegue em 11, tá bom? Porque nós colocamos maior que 10. Se nós colocamos maior ou igual a 10 e nós executarmos, ele vai chegar até 10, tá bom? Aqui, ó. E se nós inicializarmos, por exemplo, o nosso loop com o valor 5, aqui nós mandamos o valor 5 para a nossa função loop, então nós vamos receber de 5 até 10. É bem simples, muito simples. Basicamente, você chama uma função e essa função pode chamar outras funções, inclusive ela mesma, ok? Nós podemos, inclusive, fazer esse loop e chamar essa função de cima aqui, tá bom? Por exemplo, deixa eu criar aqui uma função que vai receber 2 números, vai colocar esses 2 números numa lista e vai chamar a função somar lá em cima. Vamos fazer aqui, okay? Para ficar interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa função loop aqui, ok? Vamos fazer uma função function dos números, ok? Que recebe N1 e N2, tá bom? E essa função aqui vai basicamente criar uma lista com os 2 números, N1 e N2, tá bom? E vai mandar essa lista para somar, ok? Vê que coisa interessante. Então vamos mandar nossa lista para somar e vamos receber o valor da soma e vamos simplesmente printar isso, ok? Nossa soma, o valor da soma. E aqui embaixo nós vamos simplesmente chamar a função dos números. Vamos mandar aqui 30 e 40, por exemplo. E vamos executar aqui para você que vai chamar essa função. Vai chegar aqui 2 números, vai colocar esses 2 números numa lista e vai chamar a função somar, ok? Que é essa função de cima aqui. E se nós executarmos, vamos ver que o número final foi 70, ok? Ou seja, ele chamou essa função aqui, bateu no somar, o somar executou esses 2 logs aqui, que foi exatamente 30, primeiramente, e depois 70, ok? E o resultado final veio para somar, após o for, foi retornado no somar, chegou aqui, e ele simplesmente deu um console.log, viu? Função é muito simples. Função, na real, as funções ajudam a vida de um ser humano. Muito, muito, muito. Porque, literalmente, você evita escrever muito código. Você não vai copiar o código de um canto e colar em outro canto do código. Você vai simplesmente chamar aquela função de outro canto, tipo, de algum arquivo. Tipo, você, literalmente, você cria funções para o seu programa. E sempre que você precisar utilizá-la, você chama ela. Você não vai copiar e colar o código em outro canto. Você vai apenas chamar uma função específica que vai fazer uma coisa que você já fez. Você vai escrever menos código, seu código vai ficar mais organizado e vai ser mais fácil da manutenção. Porque quando você for precisar alterar alguma coisa lá no seu código, você não vai precisar sair em todos os cantos que executa aquele mesmo bloco de código, não. Você vai apenas alterar a função. Vamos supor que agora a regra de negócio a soma não soma. Agora a soma vai somar e depois dividir. Sei lá, o cara é doido, o cara agora quer isso.
E você não vai sair mudando em todos os cantos que faz a soma, não. Você vai apenas na função soma e vai alterar. E todos os cantos que chamam a função somar vão receber aquela alteração porque está chamando uma função. Ou seja, toda aquela função que o seu código tinha vai estar encapsulada em apenas uma funçãozinha, tá bom? Ou seja, precisei alterar o código, não vou alterar em todos os cantos, eu vou alterar só na função que vai refletir em todo o código, entende? Função if, else, for. Vocês já estão prontos para programar, tá bom? Eu vou fazer só uma explicação aqui, vai ter só mais uma aula para eu explicar uma coisa importante, que é sobre a declaração de variáveis, mas após isso vocês vão estar prontos para qualquer coisa, podem mandar bala, que eu vou inclusive fazer um exercício legal, tá bom? Eu vou soltar um exercício legal para vocês executarem, que é um pouco do caso real, tá bom? E com isso nós vamos finalizar essas videoaulas e vamos partir para um assunto um pouco acima, tá bom? Que vocês vão, além de tudo, vocês vão entender como que funcionam os aplicativos, a web e tudo mais. No nosso próximo bloco de cursozinhos, que eu acho que não vão ser muitas aulas, tá bom? Esse é o básico. Esse curso que eu fiz aqui é o básico. E com esse básico, minha gente, vocês podem tacar pau no carrinho, onde vocês quiserem, tá bom? Porque é o básico da programação, é o que é usado em tudo. Então vamos nessa, que eu tô querendo logo passar para próximo, quero gravar os próximos pontos, tá bom? Os próximos assuntos que são massa, beleza? Vamos nessa.